Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, dando a sua audiência no canal Ed Fla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei 3 cortes nesse vídeo. O primeiro é da ESPN, programa Sport Center, repercutindo o Dia do Fico no Ninho do Urubu. Como assim Dia do Fico? É isso aí. O zagueirão Fabrício Bruno disse não à proposta enviada do West Ham ao Clube de Regatas do Flamengo. Parece que o Fabrício Bruno não se agradou com 2 pontos da proposta. O primeiro é a questão salarial e o segundo é o tempo de contrato. Uma proposta que estava praticamente aceita, acertada entre o West Ham e o Clube de Regatas do Flamengo, só que faltaram aí, combinar com o Fabrício Bruno. E a questão salarial, segundo a imprensa, pesou na ida do zagueiro para a Inglaterra. O zagueiro optou em não ir. Primeiro porque o contrato que estão fazendo com o Fabrício Bruno, que ofereceram a ele, é válido até a metade de 2028. O Fabrício Bruno tem um contrato que foi renovado com o Clube de Regatas do Flamengo até dezembro de 2028. Então, um contrato mais extenso. E o valor contratual que ele vai receber por mês, iria receber no West Ham, equivale ao que ele recebe no Clube de Regatas do Flamengo, considerando que lá na Inglaterra o custo de vida, seria maior, seria um valor mais alto. Então o Fabrício Bruno, obviamente conversando com seus familiares, com amigos, com profissionais que entendem da questão, resolveu então por bem continuar. Vai adiar o sonho de ser um jogador da Premier League, uma vez que o West Ham disputa a Premier League. Então Fabrício Bruno não é dessa vez e não é agora para o West Ham que ele vai ser transferido, vai jogar num clube europeu. Isso é bom para o Flamengo, porque a gente vai continuar com a solidez aí do nosso grande zagueirão, Fabrício Bruno, que desde que veio do Red Bull Bragantino trouxe essa, digamos assim, tranquilidade defensiva ao clube do Flamengo, embora a zaga tenha falhado em muitos jogos, mas isso aí não é uma coisa particular do Fabrício Bruno, que vem feito aí boas atuações. A prova disso é que foi convocado, e fez 2 jogos e se destacou na seleção brasileira de futebol. Então o Fabrício Bruno vai continuar. Por outro lado, é ruim porque o Flamengo deixa aí de colocar nos cofres cerca de 84,7 milhões de reais, ou seja, 15 milhões de euros na cotação atual. Então o Flamengo aí, esse aí é quase o valor que o Flamengo pagou pela compra do De La Cruz, Então pensar que o Fabrício Bruno valeria aí praticamente o que o De La Cruz custou ao Flamengo. Seria ótimo, Fora que o Flamengo poderia ter aí um poder ainda de barganha para outros jogadores. Então o Fabrício Bruno continua no Clube de Regatas do Flamengo e essa é uma notícia importante dada hoje pela manhã, na quinta-feira. Uma outra notícia importante que eu separei aí para vocês nesse corte é o André Rizek, o Eric Farias, o Paulo César Vasconcelos falando a respeito da 2ª colocação do Flamengo no Grupo E da Libertadores da América. Obviamente que todos nós esperávamos no início da Libertadores, quando foi ali escolhido os times que iam ficar em cada grupo, que o Flamengo seria o líder do Grupo E, que tinha o Bolívar, o Palestino e o Milionários. Então, para todos, o Flamengo teria a obrigação, digamos assim, de ser o primeiro colocado do grupo. Isso trazendo benefícios ao Flamengo, não só nas oitavas de finais, como no restante do campeonato. Agora o Flamengo vai ter que disputar o jogo fora de casa, ou justamente porque não conseguiu ser líder. Vai disputar o 2º jogo, o jogo da volta vai ser fora de casa. Óbvio que para o time que quer ser campeão, isso daí não pode ser levado tão em consideração assim. Mas a gente sabe que o poder da torcida no último jogo, que é o jogo decisivo mesmo, digamos assim, é muito importante. Então seria fundamental também que o Flamengo jogasse a 2ª partida em casa. Todo clube, eu penso, ou pelo menos na sua grande maioria, gosta de fazer o 2º jogo em casa.
eu acho mais vantajoso, sem dúvida nenhuma. Se tratando de Libertadores, isso aí também é indiscutível. Principalmente se formos levar em consideração que o segundo jogo pode ser disputado na altitude, né? Então, isso aí é significativo demais. Então, o Flamengo que ficou aí, os comentaristas vão debater a respeito desse assunto. O próximo assunto não tem um vídeo para vocês, mas é o fato de que o Bruno Henrique, né, pessoal, vai ser julgado pelo artigo 14.1, né, da Conmebol, né, o artigo que trata da disciplina na Conmebol Libertadores. Lembrando que esse artigo 14.1 foi o mesmo artigo que o Marcelo do Fluminense, no jogo lá contra o Argentino Júnior, né, ele foi julgado e pegou 3 jogos de suspensão. 3 jogos de suspensão pela entrada que deu lá no jogador do Argentinos. Então, é muito provável que o Bruno Henrique também seja aí suspenso por mais de uma partida. Agora, vamos considerar que no lance do Marcelo, do Fluminense, ele foi um lance que ele realmente, de fato, contundiu o jogador. E o atleta, no lance do Bruno Henrique, não foi contundido, né? Então, isso aí pode ser que seja levado em consideração, não sei. Mas o fato é que um jogo o Bruno Henrique já pegou e está fora da primeira partida das oitavas de finais que vai acontecer no Maracanã, independente do adversário do Flamengo. Então, é prejuízo que o Flamengo tomou, porque o Bruno Henrique seria aí o nosso 12º jogador imediato, né? Digamos assim, aquele jogador que é indispensável quando alguém for substituído ali na frente, ele entrar. Um jogador que faz a lateral, um jogador que também pode ser um falso 9. O Bruno Henrique tem muito recurso, é um jogador habilidoso que é indispensável aqui no nosso comentário. Mas o Bruno Henrique está fora e pode ficar fora por outros jogos mais. Então vamos ficar atento nesse julgamento. E o Flamengo tem a recorrer, né, apresentar, melhor dizendo, a sua defesa até o meio-dia, às 12 horas do dia 5 de junho agora. O Flamengo tem que apresentar a defesa ao atleta. E o que vai acontecer, vamos ficar esperto para a gente saber o que vai ocorrer de fato nesse julgamento e quantos jogos o Bruno Henrique vai pegar de suspensão. Bom, pessoal, vou passar o vídeo então para vocês. Fiquem comigo até o final desse vídeo e, por favor, se você ainda não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada, daqui a pouco eu volto. Fui! Vamos lá para o Flamengo agora? O Pedro Henrique Torre tem informações importantes envolvendo o rubro-negro, porque existia aquela questão toda envolvendo o Fabrício Bruno, era uma dúvida. Na entrada anterior, o Pedro falou assim, olha, nas próximas horas a gente vai ver se existe uma definição da permanência ou não do zagueiro, e o Pedro está de volta aqui no Sport Center. Já existe a definição, Pedro? Tudo bem, Bruno? A gente volta aqui, um abraço de novo aí para Silas, também para o Marra. Pois é, parece que sim, já existe uma definição, até uma notícia importante ressaltar, dada primeiro pelo jornalista Vene Casagrande, o Fabrício Bruno recusou a proposta, a gente até confirmou, a do West Ham na Inglaterra, por hora permanece no futebol brasileiro, ainda a janela ainda vai abrir aí, a janela para o exterior e tudo mais, então tem a possibilidade de outras propostas, mas por hora ele decidiu permanecer no Brasil. Questão da proposta do West Ham foi até questão mais salarial, parece que pegou mesmo, ele analisou com staff, pares, enfim, familiares, indicou que não era o melhor caminho nesse momento, a saída para o futebol inglês, apesar de ser Premier League e tudo mais. O Flamengo já tinha aceitado a proposta do West Ham, em torno ali de 15 milhões de euros, entre valores fixos e bônus. Então o Flamengo estava satisfeito com esses valores. A gente até falava na transmissão de Flamengo e Milionários que estava bem encaminhado, praticamente certo aí, porque não se acreditava que haveria um entrave financeiro entre jogador e um clube da Premier League. Curioso, inusitado que isso tenha acontecido. Mas enfim, Fabrício Bruno permanece no Flamengo, pode ser que jogue no fim de semana já contra o Vasco. A expectativa era que nem jogasse mais, se saísse, concretizasse de fato essa negociação, mas já agora pode jogar contra o Vasco. Depende do Tite, se vai voltar a equipe titular. A zaga foi bem no meio de semana, o Davi Luiz e também o Léo Ortiz, o Léo Pereira ainda se recuperando de lesão,
mas o fato é esse, Fabrício Bruno, 28 anos, não vai para a Premier League, pelo menos nesse momento, e permanece no Flamengo, que não recebe também os 15 milhões de euros do West Ham. Bruno. Porque o Flamengo, então, só confirmando, Pedro, o Flamengo ele aceitava a proposta, certo? Foi uma decisão pessoal do Fabrício Bruno, é isso. Isso. Pelo Flamengo, a situação já encaminhada, dependia mais do jogador mesmo, e aí o jogador fez essa opção. Caramba, que coisa. Será que o Gabigol sabia? Ele falou brincando ali, obrigado, viu, Pedro? Até mais, né? Quando ele falou pra Roberta ali, não, ele vai ficar, tal, né? Enfim, o fato é que agora... Bruno. Acho que já sabia. Você acha que sabia, Silas? Eu acho. Mas também, né, Bruno, mas antigamente poucos jogadores conseguiam ter uma independência financeira jogando aqui só no Brasil. Hoje não. Sim. Hoje você jogando Atlético, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, São Paulo, hoje você, se você for cuidadoso, você consegue jogando no país, né, conseguir a sua independência financeira. Tanto que, pela questão financeira, ele decidiu ficar. O que chama a atenção é que não era uma fria, né, Marra? Ele estava indo para um clube importante da Inglaterra. Sim, com técnico novo, eu acho que ele ia se dar bem. Lopetegui joga muitas vezes com linha mais alta e ele é um zagueiro muito rápido, de boa recuperação, sabe jogar. Só que o Pedro destacou uma coisa, assim, importante. A janela nem aberta tá. Isso pode ser um período de negociação. E depois que o nome dele é ventilado nos principais jornais da Inglaterra, vai chamar a atenção de um outro clube. Isso. Opa, ele não foi para lá de repente e tal. Esse não é aquele que jogou aqui o amistoso contra o Brasil, né? Contra a Inglaterra. Então, quer dizer, já é um nome que... Quando você abrir ali aquela página dos jornais ali da Inglaterra mostrando negociações, quem está especulando um, especulando o outro, vai ter o nome do Fabrício Bruno. E camisa da seleção brasileira, né? E a foto da camisa da... Jogando em Londres, ganhando da Inglaterra. Os olheiros vão estar tudo aí no Maracanã agora assistindo os jogos. Não, o pessoal do West Ham, de fato, estava aqui, né? Até analisando, não é, Marra? Nos jornais, você estava lendo hoje de manhã, tem muita especulação envolvendo jogadores brasileiros. Chamando ele de Bruno, não de Fabrício Bruno. Né? Exato, né? O Luiz Guilherme é um cara que eles estão de olho também, né? Do Palmeiras. Enfim, Silas, pro Flamengo, por enquanto, é uma boa notícia, porque o Flamengo não é desses clubes que precisa desesperadamente vender o jogador para equilibrar as contas e mantém o elenco um de seus principais zagueiros. Quem não deve estar muito contente com essa não ida é o Davi Luiz, né? Porque está tendo chance novamente de mostrar o valor que ele tem, porque veio com um peso muito forte, né? Mas o Flamengo ganha com a permanência dele, porque realmente sofreu muito o miolo de zaga. Desde a lesão que era do São Paulo, zagueiro que foi campeão olímpico. O Rodrigo Caio. Obrigado, Bruno. Desde a lesão do Rodrigo Caio, que o Flamengo vem sofrendo com o miolo de zaga. E depois se acertou com o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Agora tá o outro menino do Red Bull, tá mandando bastante. Tem uma ideia, é o valor que o Flamengo pagou pelo De La Cruz. É verdade, hein? É verdade. Esses 15 milhões. O caixa do clube agradeceria, mas é claro. Claro. Mas o Tite também, nesse momento, agradece essa informação, então, da permanência do Fabrício Bruno. Por exemplo, especificamente o Flamengo, que pegou um grupo, quando foi sorteado, a gente entendia ser o grupo mais fácil dos brasileiros, na teoria, pelo menos. Eu concordo com essa tese. Então a gente projetava assim... Eu só não achava o mais fácil porque exatamente pelo que o Paulinho falou. O Flamengo fez 2 jogos na altitude. Foi o único time brasileiro que jogou 2 vezes na altitude. Bogotá e La Paz. Bogotá menor, mas La Paz um problemão. Mas você pode ver que ninguém ganhou em Bogotá, né? O Palestino, o Flamengo e o Bolívar. Os 3 foram empatados. O Flamengo empatou 1-1, os 3 empataram por 1-1. Só tem 3 pontos, milionário. Tendo um jogador a mais e poupando o jogador. Porque ele estava no meio da final do estadual, né? É que eu acho assim... O Flamengo, no ano passado, ele caiu pro Olímpia em Assunção. Esse ano era um grupo para ser líder, cara. No mínimo líder. E brigar pela melhor campanha. A pedra no caminho foi a derrota pro Palestino. O que mudou o caminho do Flamengo foi o Palestino. Não foi o Milionários nem o Bolívar. Por incrível que pareça. Eu tô falando da altitude, mas por incrível que pareça. Sim. Porque Flamengo e Bolívar conseguiram os mesmos resultados. A exceção foi o Palestino, que o Bolívar venceu de 4-0 em Santiago e o Flamengo perdeu por 1-0. Mas por mais que ele termine jogando bem, passando uma mensagem... Assim, era para ter passado em primeiro. A segunda posição não é uma boa. Exatamente no planejamento da comissão. Assim, vamos pegar os dois, Botafogo e Flamengo ficaram no pote 2. O grupo do Botafogo eu considerava um grupo extremamente difícil. Traiçoeiro. Porque e o Botafogo começou numa condição desfavorável, perdendo em casa, perdendo o segundo jogo. Então a classificação do Botafogo é uma classificação que a comissão técnica, a torcida do Botafogo, tem que celebrar,
pelas condições que foram criadas. O grupo do Flamengo, o Flamengo possuía ali muitas condições de terminar em primeiro, não sendo o imbatível, o Flamengo ganhou todos os jogos dentro e fora de casa. Mas tem um ponto fora da curva, que é a derrota para o Palestino, e ela é o resultado de uma atuação ruim e um placar desfavorável. Não foi um Flamengo que tenha jogado bem e tenha tido falta de sorte. Um detalhe. E com um detalhe, os caras foram lá numa bola e aí depois o goleiro foi o melhor em campo. Não, o goleiro do Palestino não foi o melhor em campo. Então, essa é uma situação que certamente não estava na matemática da Comissão Técnica do Flamengo. A Comissão Técnica do Botafogo pensava o seguinte: nós temos que classificar o time. Conseguindo a classificação, perfeita. A do Flamengo, não. Dá para se classificar em primeiro, mesmo com 2 jogos em altitude distintas. Acho que era obrigação passar em primeiro. Eu também acho. Era obrigação. Eu concordo também. Mesmo que não fosse a melhor campanha de todas e tal, Claro, porque a derrota para o Bolívar é uma derrota aceitável por conta de ser em La Paz, mas era para ter passado em primeiro, sem dúvida nenhuma. Flamengo e Libertadores. Uma história de 43 anos e 176 partidas, marcada pelas glórias de 3 conquistas, mas também pela decepção de vários fracassos. Uma relação que carrega a partir de agora uma centena de vitórias na bagagem. Mais de 60 mil pessoas encheram o Maracanã para o duelo entre Flamengo e Milionários da Colômbia. Jogo da fase de grupos, mas com cara de mata-mata. Porque a 100ª vitória rubro-negra na competição, além da relevância histórica, valia vaga nas oitavas de final. E até por isso, o sempre pressionado Tite tinha um pedido a fazer para o torcedor. Incentivo, porque o Flamengo não é o Tite vai passar, o atleta vai passar, mas é o manto sagrado que está ali. Apoia, incentiva. Mas nem deu tempo do jogo ganhar essa cara de pressão, viu, seu Adenor? Até porque do outro lado tinha um rival, sabia? Chama o VAR! Que a posição do Pedro era legal. E o artilheiro Reverência tinha o direito de comemorar mais um gol. O 20º dele na temporada. O 21º podia ter saído nessa bicicleta, mas faltou força na pedalada. O quarto do Flamengo também teve várias chances para sair, mas ficou no quase final 3-0. Abalado apenas pela expulsão do Bruno Henrique por conta desse carrinho no Paredes. Mas nada que tenha causado muito prejuízo. 100ª vitória confirmada e o Flamengo avançou em segundo no grupo E, atrás do Bolívar, e vai decidir fora de casa o duelo das oitavas. É sempre melhor decidir em casa, mas cabe a nós agora fazer o plano da melhor maneira possível para estar disposto e preparado para a classificação. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Obrigado pela sua audiência. E olha, se você não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada. Deus salve a nossa nação. Forte abraço e até a próxima. Fui! Flamengo!